Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor está às portas. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O Sinal do Final dos Tempos. Sábado. Ler com oração Romanos, capítulo 11, versículo 23. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Deus abandona Israel temporariamente. Os ais que Jesus proferiu contra os escribas e fariseus apresentam o cenário em que vivia o povo de Deus na época. Era uma situação tão triste que Jesus lamentou e chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 39. Jesus veio para os judeus, mas eles o rejeitaram. A liderança deles caíra numa situação de corrupção tão extrema que Jesus teve de abandoná-los. Embora fosse doloroso, porque Jerusalém era o lugar que Deus escolhera e o templo edificado já fora uma vez cheio da glória divina. Deus sempre cuidou de Jerusalém. Isso está muito claro em Deuteronômio, quando disse que seu desejo era ajuntá-los como a águia ajunta os filhotes debaixo das asas. E no Evangelho de Mateus, Jesus disse que queria juntá-los como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, mas Israel rejeitara seu cuidado. Por isso, não ficaria ali pedra sobre pedra, pois como Jesus não permaneceria em Jerusalém, a glória divina também se ausentaria daquele lugar. A casa de Deus no Antigo Testamento era o templo. Em Mateus capítulo 21, temos o episódio em que Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Versículos 12 e 13. Ele fez isso porque zelava pelas coisas do Pai. Mas, após a rejeição, disse que a casa deles ficaria deserta, como se dissesse que a casa agora era deles e não mais de Deus. Jesus, então, se despede de Jerusalém e de seu povo, declarando que não os ensinaria mais até a sua segunda volta, em glória no final dos tempos, quando Israel o receberá como o Messias antes rejeitado. Em Zacarias lemos, capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramaria o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Capítulo 12, versículo 10. Esse texto se refere aos judeus que mataram Jesus, mas, ao olhar para o Cristo que crucificaram, reconhecerão que ele é o Messias que esperavam e chorarão amargamente por tudo o que fizeram. Em Romanos capítulo 11, versículo 23, lemos que se os judeus não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para tal. Eles foram separados da boa oliveira, mas Deus é poderoso para fazer um novo enxerto. Paulo ainda acrescenta: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Versículo 25 do capítulo 11 do livro de Romanos.
Estamos no final da era da igreja, e quando esta for edificada, a plenitude dos gentios será cumprida. Então todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 26. Não há dúvida, ainda há salvação para Israel. Paulo completa: relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Capítulo 9, versículos 27 e 28. Nesse intervalo de aproximadamente 2000 anos, a igreja protagoniza a execução da vontade de Deus. Este concluirá a sua edificação e aquela lutará por seu reino até o final desta era. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que Deus tem preparado para Israel? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.